E eu quero compartilhar uma palavra do Senhor com você nessa noite. E eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai falar ao seu coração, assim como Ele tem falado ao meu nesses dias. E esse é um privilégio que nós temos, amém, irmãos, de ouvirmos a voz de Deus e saber que Ele está nos ouvindo também, saber que Ele está cuidando de cada um de nós. E se eu pudesse dar uma orientação para você, eu te diria: não pare de adorar ao Senhor. Por mais que às vezes a gente sente aquele nó na nossa garganta, por mais que os problemas eles sempre parecem maiores do que as soluções, as oportunidades que nós temos, essa não é a verdade. E fato é que muitas vezes Deus encerra todas as nossas opções até que Ele seja a única opção. Então muitas coisas na minha vida e na sua vida, é só Deus chamando a sua atenção. É só Deus te atraindo para mais perto. Deus não tem prazer na dor, Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Mas fato é que Deus, como um pai, tem prazer no crescimento dos seus filhos. E nós vemos isso na palavra de Deus constantemente. Deus tem prazer na alegria dos seus filhos. Deus tem prazer no amadurecimento, no crescimento de cada um de nós. E esta é uma realidade, amém? Irmãos, eu quero convidar vocês para abrirem a Bíblia de vocês comigo. Em Atos capítulo 1. Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 8. Se você não tiver a Bíblia aí, você pode acompanhar ali no Data Show. Mas aqui na igreja nós sempre incentivamos, irmãos, que nós venhamos continuar. Eu sei que existe hoje toda a tecnologia. Por exemplo, eu tenho o hábito de pregar, às vezes colocar um esboço no Word, às vezes usar um tablet, e não há nada de errado nisso. Mas eu acredito, sabe, irmãos, que nós precisamos manter algumas coisas na nossa vida e não deixar com que isso se perca. Por exemplo, ao ler a Bíblia, as Escrituras, você e eu nunca vamos aprender a folhear através de um smartphone. Você concorda comigo? Nós nunca vamos aprender a ter a habilidade de manusear essa ferramenta, esse manual, se nós não tivermos esse hábito de abrir, de procurar, às vezes até de se perder mesmo, onde estão os livros, onde estão os capítulos, os versículos e aí por aí vai. Então, a gente sempre fala aqui, irmãos, que é importante nós continuarmos com esse hábito, tá bom? Então, não se constrange se você não tem ainda a Bíblia. Certamente tem um irmão do seu lado que pode te presentear. Amém? 5 aí se alegraram, vamos ver. Certamente tem um irmão aí que pode, à sua frente, do seu lado, que pode te presentear com uma Bíblia, amém? E você também pode presentear alguém. Esse é um dos melhores presentes que a gente poderia dar. Amém, irmãos? Todos encontraram? Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 8. Já está ali também, nós vamos fazer a leitura juntos. Vamos lá, diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas, diga comigo, testemunhas. Em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até, mais uma vez, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Você pode curvar sua cabeça por mais um instante? Peça ao Espírito Santo que venha ministrar essa palavra ao seu coração. E que o Senhor tenha liberdade de falar conosco, de nos ensinar e direcionar a cada um de nós. Senhor, nós te agradecemos. Obrigada porque a tua palavra está à nossa disposição e esta é a verdade. A tua palavra é a verdade. Nós te agradecemos porque essa verdade não está oculta, mas essa verdade está revelada para cada um de nós. Que nessa noite teu Espírito Santo tenha liberdade de falar, de convencer, de nos ensinar. E que nós sejamos conduzidos pela tua palavra. E que essa palavra venha transformar a nossa vida dia após dia. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos,
Hoje nós, daqui a pouco, vamos realizar a formatura da nossa primeira escola de ativação. Eu vou explicar um pouco para você. Eles já estão aqui preparados. E para a honra e para a glória do Senhor, nesses dias nós temos vivido, irmãos, algo muito precioso da parte de Deus. Eu posso dizer para vocês que desde o momento onde eu consegui responder a pergunta, uma delas que a maioria de nós fizemos, ou se você não fez, você ainda vai fazer. A partir do momento que eu consegui responder essa pergunta, eu encontrei o propósito da minha vida, eu encontrei o motivo pelo qual eu deveria viver, acordar todos os dias e fazer tudo o que eu precisasse fazer. Eu encontrei o meu lugar, eu parei de me sentir uma pessoa que não me encaixava em lugar algum, e é o que a palavra de Deus nos ensina. Que pergunta que é essa, pastora, que você conseguiu responder? Sobre a minha identidade. Quantos de vocês que estão aqui já fizeram a seguinte pergunta: quem sou eu? Levanta a mão. Quase todos. E se você ainda não fez, pode ser que você fez de uma outra forma. Por quê? Essas perguntas, quem sou eu? Da onde vim? Para onde vou? Qual que é o propósito da minha vida? Eu tenho importância ou não? É o motivo pelo qual, desde os antigos, toda a ciência foi desenvolvida por causa dessas perguntas. A filosofia, a ciência, tudo que você pode imaginar, foram homens tentando responder às questões existenciais dos seres humanos. A teologia também vem aí adentrada com isso, como também uma busca de entender e dar significado pelo motivo pelo qual nós vivemos. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos poder ver em centenas de momentos, Deus nos ajudando e nos auxiliando a responder essas questões. Que por mais que a ciência avance, irmãos, por mais que a tecnologia avance, essas questões elas estão cada vez mais inquietas dentro de nós. A gente pode observar que as pessoas estão o tempo todo buscando a quem pertencer, um lugar para chamar de seu. E por muitas vezes elas cometem tantas coisas, estão tão frustradas, estão tão desenganadas que umas chegam até a desistir do bem mais precioso que é a própria vida. Hoje eu quero falar para você sobre a importância e como nós fomos chamados com propósito. E dentro deste tema eu quero falar para você também sobre o propósito da igreja, que é ir além das quatro paredes. Diga comigo assim: olha, eu fui chamado com um propósito. Com essa certeza, querido, com essa convicção, diga comigo: eu fui chamado com um propósito. Irmãos, desde que o homem habitava o Éden, haviam questões extremamente importantes que ele teria que lidar. E por isso mesmo, com essas questões, isso tornaria ele vulnerável, porque ele ia se encontrar com a grandeza de tudo. Agora, quando nós vamos olhar, não sem motivo, o inimigo, o Satanás, a serpente, como você queira chamar, desde o princípio ele vem e ataca exatamente o ponto mais vulnerável, não meu, não só seu, mas de todos nós. E ele ataca o nosso ponto fraco, o nosso tendão de Aquiles, como muitos gostam de falar. Ele afeta então toda a criação de Deus, não somente uma parte, mas toda a criação de Deus. Porque mais especificamente agora, o próprio homem, separado do seu Criador pelo pecado, ele começa então a se afogar a cada dia que passa mais e mais nessas questões. Você concorda comigo que quanto mais você conhece uma pessoa, mais fica fácil você testemunhar de quem ela é? Sim ou não? Você tem dificuldade de falar, de testemunhar, de apresentar um amigo íntimo para alguém que não o conhece? Não tem. E por que então que muitos de nós, hoje dissemos que somos a maioria cristãos, a maioria tem conhecimento sobre a palavra, e por que é que nós não conseguimos testemunhar?
Por causa exatamente dessa vulnerabilidade que nós temos. Por causa dessa fraqueza. Qual foi o argumento que Satanás usou lá no livro de Gênesis capítulo 3, o versículo 4 ao 5? Ele chega para Eva e fala assim: olha, certamente você não vai morrer. Porque hoje, se você comer hoje desse fruto, certamente, se você comer, os seus olhos vão se abrir. E você vai ser como Deus, você vai conhecer o bem e o mal. Olha aí a nossa fragilidade. Quantos de nós caímos no conhecimento sobre Deus? Quantos de nós nos ausentamos de conhecer a Deus? Porque caímos na fragilidade de ofertas que nos foram ali anunciadas. Foi esse argumento que Satanás usou para enganar Eva. Qual argumento? Você vai ter o controle do seu destino. O argumento que Satanás usou ali, ele tocou logo, ele falou: olha, você vai poder controlar a sua vida. Em outras palavras, você vai fazer o que você quiser da sua vida. Ninguém vai ter que mandar em você, você não vai ter que dar satisfação para ninguém. Você vai controlar a sua vida. Que proposta maravilhosa, né, irmãs? Pena que era uma proposta falsa. Pena que era falsa e isso ficou provado. O que Satanás sugere? Ele simplesmente sugere ao homem que havia algo mais que ele deveria descobrir, que mudaria a sua percepção sobre si mesmo. Isso é identidade. Aonde Satanás tem agido, qual é a fragilidade, qual é o lugar que ele tem tocado em muitos? Quando ele te oferece que você tenha base na sua identidade, segundo você mesmo. Para você elevar o seu potencial, você pode mesmo mudar a sua vida. Agora, irmãos, afinal, quem nós somos então? Qual é o nosso valor? Por que afinal nós estamos aqui? Será que Deus só colocou você aqui para viver essa vida que você está vivendo, por melhor que ela seja? E aí morreu, acabou tudo, e tudo bem, vai cada um para o seu lugar? Não. Existem questões na vida básicas que estão intimamente ligadas com Atos 1:8. Que estão intimamente ligadas com a questão da igreja que precisa sair das quatro paredes. Com a questão de que cada um de nós precisamos cumprir o nosso propósito. Por quê? Fomos chamados com o quê? Com um propósito. Agora, se eu ainda nem descobri quem eu sou, como é que eu vou exercer um propósito? E a verdade é que muitos de nós estamos assoberbados, querido, por uma pressão evangélica do mundo gospel, por que não dizer assim? Que querem dar respostas para tudo, mas que não tem uma resposta básica, que é essa: quem sou eu afinal? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? O pecado, infelizmente, tirou de nós a noção do quanto isso é importante. De que a primeira resposta para quem você é que você é a imagem e semelhança de Deus. Por mais que nós estejamos sujos, por mais que essa imagem esteja confusa, Deus fez você um ser espiritual. Se você é a imagem e semelhança de Deus, e Deus é espírito, portanto significa que você e eu também somos espírito. Deus fez a mim e a você pessoas inteligentes. Como assim, pastora? Deus é inteligente, irmãos. Amém. Ele também fez de você alguém inteligente. Como você sabe disso? Você e eu somos capazes de pensar, somos capazes de escolher, somos capazes de decidir, e isso vem de Deus. Deus, na sua imagem e semelhança, também nos fez seres relacionais. Nos fez para relacionarmos, para desejarmos, para amarmos, para trocarmos afeto. Você acha que você e eu trocamos afeto por causa da nossa capacidade? Não, é porque você é a imagem e semelhança de Deus, e você é parecido com Ele no que Ele te permitiu ser. Sabe qual parte da semelhança de Deus você e eu também temos? Nós somos dotados de uma consciência moral. O que é isso? Julgamos e sabemos discernir o que é certo e o que é errado. Sabe o que mais? Deus nos deu a capacidade de sermos responsáveis.
Em algum momento na palavra de Deus, você já viu Deus terceirizando alguma coisa para alguém? Porque na imagem e na semelhança de Deus, Ele colocou em mim e você a característica de sermos responsáveis. Agora, queridos, o problema é que muitos de nós estamos procurando responder essa pergunta de acordo com o que as pessoas falam de nós. Estamos tentando responder essa pergunta de acordo com o que nós temos. Estamos querendo responder essa pergunta numa perspectiva humana, numa perspectiva caída, numa perspectiva pecaminosa. E enquanto você e eu olharmos para essas coisas, nós nunca vamos responder isso. Por que nós não vamos? Porque Satanás fez uma proposta falsa no Éden. E isso resultou, querido, na queda de todos nós. Isso resultou no fracasso de todos nós. Agora, qual que é a proposta de Deus então, se a proposta de Satanás era falsa? Qual que é a proposta de Deus? A proposta de Deus então é fazer de mim e de você semelhantes a Jesus Cristo, que é a imagem perfeita de Deus Pai. A proposta de Deus é tornar você e eu semelhantes ao próprio Jesus Cristo. Que não significa sucesso ao ponto de vista humano. Ser semelhante a Cristo não significa facilidades. Ser semelhante a Cristo não vai significar que você vai viver só de riquezas, que você vai ter sempre domínio e controle sobre todas as coisas. Algo que vem sendo muito propagado, infelizmente, meus amados, no meio evangélico, que não tem nada a ver com a vida abundante prometida por Jesus em João 10:10. Por quê? Qual que é a proposta que Jesus te faz? Primeiro, Ele quer desenvolver o caráter do seu Filho Jesus Cristo em nós. Segundo, Deus quer que sejamos santos, como a palavra diz em Efésios 22:24. E terceiro, Deus está muito mais interessado no que somos do que naquilo que nós fazemos. Porque muitos de nós aprendemos a responder o quem é você naquilo que você faz. Sabe como que você sabe responder essa pergunta? Quem é você se você tirar tudo que você faz? Porque o que eu sou, quem eu sou, não tem a ver com o que eu faço. Não é essa a ótica de Deus. Deus ama você, Deus escolheu você, Deus te chamou para um propósito. Não é pelo que você pode fazer, mas é por quem Ele já te deu a capacidade de ser nele. E a palavra vai dizer em Efésios 4:13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Querido, você está olhando para quem para descobrir sua identidade? Se você tirar os seus afazeres, se você tirar a sua profissão, se você tirar suas ocupações, quem você é? Se você não for mais dizer sim, porque às vezes a gente pergunta, quem sou eu? Ah, sou fulana de tal, esposa do ciclano, mãe do beltraninho. Ah, eu também sou profissional, eu trabalho com isso, eu trabalho com aquilo, aquilo outro. Tira isso, tira tudo. Tira as funções, para você entender qual é o seu significado. Você sabe por quê? Se quem eu e você somos está firmado no que nós fazemos, significa que quando você não tiver fé, se você não fizer nada, quem é você? Ninguém. É assim que muitos se sentem. Se eu não estiver fazendo nada, e é por isso que nós observamos quantas pessoas, irmãos, estão frustradas. Quantas pessoas ainda não começaram a cumprir esse chamado, esse propósito de Deus. Quantas pessoas ainda não entenderam o poder, a autoridade, a capacidade de Deus nas suas vidas. Porque ainda estão entendendo que o valor delas está naquilo que elas fazem. Deixa eu contar uma ilustração para você. Diz que um homem foi a uma tourada e ele pediu para entrar lá onde os touros ficavam. E tinha um rapaz lá cuidando da porta do lugar onde o touro ficava. E aquele touro estava preso.
E ele percebeu que ele estava preso, mas ele estava preso ali numa cordinha fina. E aquele rapaz falava: olha, não chega aqui perto não, porque se você chegar aqui, se esse touro soltar, esse touro vai matar a gente, ele vai acabar com a gente, isso, aquilo, aquilo outro. Irmão, deu aquele relatório para o moço. E aí o moço chegou lá, perguntou para ele: o que aconteceu, meu jovem? Que esse touro está aqui preso, desse jeito que ele está aqui. E aí conta a história que o senhor entrou lá onde o touro estava preso. E ele virou para o rapaz e falou assim: olha, fica tranquilo, esse touro não vai sair daqui nunca. Ele está preso aqui, nessa fitinha, mas ele não sabe a força que ele tem. Enquanto você não descobrir a sua identidade em Deus, você também não sabe a força que você tem. Enquanto uma igreja não descobre a identidade que ela tem, ela vai ser um gigante adormecido. Enquanto ela não descobrir o propósito que ela tem, a definição em Deus que nós temos. Porque, irmão, vou fazer uma comparação para você. Vamos pegar aqui uma criança de 5 anos e vamos pegar aqui uma adolescente de 12. Tá? Para a criança de 5, você fala assim: olha, porque se você sair na rua... Aquela famosa história, né? Não faz isso com seu filho não, tá? Ó, se você sair na rua, seu papai e a mamãe, o moço do saco vai te pegar. Ninguém aqui contou isso pro filho, graças a Deus. E ele vai te pegar e você vai ficar sem o papai e sem a mamãe. E aí você vai chorar e aquela catástrofe toda. O que a criança de 5 anos vai fazer, irmãos? Vai acreditar ou não? Vai! E quando ela vê um catador de reciclagem, o que ela vai fazer? Correr, homem do saco, mãe. Que você ensinou para ela. Agora faça o seguinte: vamos contar a mesma história para um menino de 12 anos. Ele vai acreditar? Ele vai virar para você e falar: ah, para, que homem do saco, isso não existe. A mesma história. Só que o que acontece? Por que ele não acredita mais? Porque um dia ele acreditou, não foi? Só que agora ele não acredita mais. Por quê? Porque ele cresceu. Ele sabe que aquilo não é mais uma realidade. Agora deixa eu te perguntar, com relação a quem você é, você continua acreditando nas mentirias de Satanás? Ou você já cresceu e amadureceu para você falar com ele: mentira, você está falando o quê? Que eu não sou alguém? Você está dizendo que é para me fugir? Você está dizendo que Deus não me ama? Mentira, porque o Senhor já pagou um alto preço por mim lá na cruz do Calvário. Eu sei os pensamentos que Ele tem para mim. Ou será que a gente ainda está como aquele touro, por uma cordinha, por uma mentira, por uma proposta de Satanás? Você ainda está acreditando que você não é nada, que você não é ninguém, que Deus não te ama, que Ele não conta com você. Quais são as histórias que você tem escutado? Quais são as coisas que você tem deixado o diabo te convencer, querido? Deixa eu dizer uma coisa para você: está na hora de crescer. Está na hora de você entender que Satanás, ele vai continuar falando as mesmas mentiras, porque ele é o pai da mentira. Que ele vai continuar fazendo as mesmas propostas, ele vai continuar atacando a sua identidade. Ele vai continuar levando você a se comparar com os outros. Ele vai continuar muitas vezes colocando inveja no seu coração. Ele vai continuar muitas vezes incentivando você a olhar sempre para o outro como se ele fosse melhor e como se você nunca fosse alcançar nada. E o que o Senhor está dizendo para mim e para você, tem uma frase que diz que o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer através de uma pessoa completamente entregue nas suas mãos. Irmãos, o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer com alguém que está entregue em suas mãos. Falando para você hoje sobre esse tema de saindo das 4 paredes. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 1, versículo 8, que nós receberíamos poder do Espírito Santo. E que nós seríamos testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Irmãos, muitos de nós estamos tentando anunciar Cristo sem o poder do Espírito Santo. Isso não vai ser possível. Muitos de nós estamos tentando vivenciar o propósito de Deus sem um revestimento de poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. É preciso nós entendermos que não há cristianismo sem poder. Que não há transformação de vida, não há mudança, não há testemunho. Porque, irmãos, o evangelho que abraça é o poder de Deus para todo aquele que crê.
O apóstolo Paulo diz assim, olha, porque eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É salvação para todo aquele que crê. E a palavra diz que o Espírito Santo sobre a nossa vida. Isso está em 2 Timóteo 1,7, diz que nós não recebemos um espírito de covardia, mas que nós recebemos um espírito de poder. Porque Deus não deu a nós o espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. E muitos estão acreditando que a sua identidade é de covardes. É de uma pessoa que não tem coragem. É de alguém que nunca está pronto para anunciar o evangelho. É de alguém que parece que tem que estar perfeito, irmão. Isso não é verdade. Se na sua identidade humana você diz que é uma pessoa frustrada, que você não consegue, mas entenda algo, a sua origem é o sonho e a mente de Deus. E se Deus sonhou e planejou com você, você vai dar certo, ainda que todos digam que não. Deus vai usar a sua vida sim, querido, mas para isso nós precisamos crer no Senhor. O Senhor está nos chamando para ser uma igreja, um povo que vai além das quatro paredes. Mas essa noite eu te pergunto, querido, você está vivendo para quê? Você está gastando seus dias com o quê? Será que nós temos entendido que esse poder de Deus é para nos tirar da especulação e nos colocar na ação, irmãos? Muitos de nós já sabemos tudo o que devemos fazer, mas parece que não conseguimos colocar em prática. Parece que não conseguimos sair dali da especulação, irmãos. Somos muito bons para falar, mas falta prática que acompanhe as nossas falas. Você não respeita quem fala, você respeita quem faz o que fala, sim ou não? Você não confia em quem fala, você confia em quem manifesta aquilo que fala. Porque se, por exemplo, vou dar um exemplo para você de um casamento, um casal vai diante do altar e fala, prometo cuidar, prometo ser fiel, prometo estar com você na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Ele falou, amém? Agora o que vai fazer a confiança desenvolver é isso ser exercido dia após dia. O que Deus está falando comigo e com você nessa noite, querido, é que Ele quer que nós saiamos da especulação e que nós possamos partir agora para a ação. E talvez você fale assim, olha, mas eu ainda preciso responder essa pergunta. Mas eu ainda preciso saber quem eu sou, querido. Então você precisa pedir ao Espírito Santo de Deus que venha fazer essa obra na sua vida. Então você precisa conhecer as Escrituras para que o diabo não mais te engane. Lembra de Jesus? Qual foi a primeira proposta que Satanás fez para Jesus? Mas aqui, você está com fome? Transforma essas pedras em pão e come. Se você é o filho de Deus. Quantas vezes o diabo tem feito propostas para as pessoas e dito, mas você é filho de Deus e está passando dificuldade? Você é filho de Deus e está nessa situação? Você é filho de Deus e está passando esses problemas? Você é filho de Deus, querido? Quantos de nós estamos sendo atacados nessa identidade? Deus já transformou a sua vida, Deus tem mudado a sua história. Deixa eu te perguntar nessa noite, quantas pessoas sabem dessa história? Quantas pessoas estão ouvindo sobre Jesus através de você? Quantos amigos, quantas pessoas? Porque, irmãos, a verdade é que nós gostamos de estar aonde Deus está, mas nós não temos coragem para ir aonde Ele nos enviou. Não que aonde Ele nos enviou Ele não vai estar, mas você vai precisar ter coragem e ousadia para obedecer aonde Ele te mandar ir. Vai ter coragem e ousadia para gastar as solas dos nossos sapatos mais do que os assentos das nossas igrejas. Ser uma igreja fora das quatro paredes é se importar com o que Deus importa. E nós precisamos testemunhar tanto publicamente como também de casa em casa. Na família, na escola, no trabalho, devem ser os nossos campos missionários. Aonde houver uma vida sem Cristo, lá é o lugar aonde nós devemos estar. Ali nós devemos estar com a mensagem do Evangelho. Ali nós devemos estar testemunhando a Cristo.
Porque infelizmente, meus irmãos, muitas igrejas hoje têm conteúdo, mas lhes falta ousadia. Muitas delas têm muitas vezes programas, mas falta paixão no seu coração. Muitas delas têm recursos, mas não têm um ardor evangelístico que as leva para fora das quatro paredes. Tem programas, tem organização, mas não saem desse lugar aqui. Todas as suas atividades são voltadas para dentro da igreja e nunca para fora. Elas não transpiram, porque não saem das quatro paredes. Outras muitas vezes têm conteúdo, têm uma boa palavra, uma boa teologia, uma excelente música, mas toda a sua atividade não está passando das quatro paredes. Irmãos, o que o Senhor está nos chamando a fazer nesses dias é entender que igreja não é simplesmente este lugar aqui, simplesmente não é esse edifício. E existe uma responsabilidade, existe um plano, existe um chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida. Ele está nos chamando para anunciar, Ele está nos chamando para evangelizar. Quantas igrejas estão enroscadas, sufocadas nelas mesmas? Porque não cortam o próprio cordão umbilical. Elas têm aquela síndrome de mar morto, sabe? Nunca se aprofundam, só recebem, só engordam. Igrejas que iluminam a si mesmas, irmãos, com toda essa iluminação aqui, fala a verdade, está fazendo falta aqui uma luz? Não está fazendo. Agora faz o favor para mim, apaga tudo. Se a gente apagar tudo aqui, desligar tudo, lá atrás, aqui na frente, apaga lá, o meu backstage não entendeu não, apaga lá por favor. Apaga essa daqui do corredor, apaga aquela lá, apaga tudo. Apaga aqui também. Está parecendo que o sol está raiando aqui, ó, para você ver. Começou a fazer diferença, não começou? Começou a ter falta da luz aonde existe escuridão. O nosso problema é que nós não estamos querendo ir aonde tem trevas. O nosso problema é que muitos ainda estão se acovardando. O nosso problema é que muitos ainda têm medo. Muitos ainda estão olhando para si mesmo, olhando para as falhas da sua identidade, dizendo, eu não posso, mas Deus conta com outro, mas Deus conta com fulano, Deus conta com ciclano. Ei querido, a sua hora é agora, o seu tempo é esse, o seu lugar é esse. Deus está te chamando para ser luz, para ser sal e não apenas um saleiro, querido. Pode acender. Sabe, queridos, é por isso muitos estão se alumiando a si mesmos. São pessoas que estão cheias de conhecimento, mas que não estão indo para os lugares densos, não estão indo para os lugares em trevas. Infelizmente, igrejas que reciclam, que a cada dia mais tem congressos, tem tudo, tem toda aquela situação, mas atravessam às vezes até o continente, atravessa estados atrás de uma conferência, mas não tem coragem de atravessar a própria rua para pregar para o vizinho. Não tem coragem de atravessar a própria rua, não tem coragem de atravessar, quem sabe, um cômodo na própria casa para falar do amor de Cristo. Passam a vida se esquecendo, passam a vida às vezes se preparando, mas nunca entram em campo. Ei querido, você já está com tanto conteúdo. A pergunta hoje é, que dia que você vai começar? Você está com tanto conhecimento nessa bagagem, tanta experiência com Deus, porque eu tenho certeza, nenhum de vocês aqui que ainda não tiveram pelo menos uma experiência com Deus. Querido, seja ela por mais simples que pareça, eu tenho certeza que pelo menos um de nós aqui, eu tenho certeza que se não a maioria, já teve uma experiência com Deus, que serve para você anunciar a palavra e o evangelho. Sabe, queridos, nesses dias o que o Senhor está nos conduzindo a fazer, e eu quero compartilhar com vocês. Amados, a igreja Braços do Pai vai sair fora das quatro paredes, já saiu. Amém? Irmãos, porque nós não queremos uma igreja de membros. O propósito da igreja Braços do Pai não é ter uma igreja de membros, é ter uma igreja de discípulos. O propósito da igreja Braços do Pai
não é ter pessoas que apenas venham aqui, recebam uma boa palavra, glorifiquem e louvem ao Senhor, mas ter pessoas que tenham consciência da sua responsabilidade de anunciar o Evangelho a toda criatura. O propósito da igreja Braços do Pai é tornar cada membro um discípulo de Cristo. O propósito da igreja Braços do Pai não é que você entenda e ache que você não é alguém que é capaz. Todos nós podemos contribuir. Porque no reino de Deus, ninguém é dispensável. Ele tem um propósito para todos. Deus não vai te dispensar, ainda que você acha que não tem capacidade para nada. Deus não vai te dispensar, ainda que você se julgue a pior pessoa. Deus não vai te dispensar se você olhar e falar, mas para mim isso não vai dar. Deus está contando comigo, Deus está contando com você. Querido, muitos de nós precisamos entender que o Senhor, Ele está chamando a mim e a você, não é hoje. A verdade é que você está aqui porque Deus te chamou antes do ventre da sua mãe. A verdade é que muitos de nós estamos aqui, todos nós estamos aqui porque Deus preparou algo para que nós possamos viver. E Ele espera sim algo de mim, Ele espera sim algo de você. A palavra de Deus diz aqui, aonde nós lemos em Atos 1:8, que aquele povo recebeu ali um revestimento do Espírito Santo. Através daquele poder que eles receberam, irmãos, o Senhor fez maravilhas naquele lugar. Uma das coisas que Ele fez foi despertar aqueles discípulos a cumprirem a sua missão agora e dar continuidade naquilo que Cristo havia começado. A segunda coisa que Ele fez foi que Ele quebrou as barreiras da inimizade que havia entre aquele povo. Ele quebrou tudo aquilo que havia. Por quê? Porque aquela era a hora deles cumprirem a missão. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. O poder de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, Ele é suficiente para quebrar todas as barreiras que você precisa para poder anunciar o Evangelho. Ah, mas eu não converso com fulano. O poder do Espírito Santo quebra toda inimizade para você romper e levar a palavra. Ah, mas será? Ah, mas isso, querido, a palavra de Deus tem poder. Aonde chega o Pentecoste, as barreiras do ódio são desfeitas. Aonde o poder de Deus se manifesta, o poder de Deus quebra todas as cadeias. Sabe do que nós precisamos? De fato, assumir o nosso lugar e nos responsabilizarmos daquilo que o Senhor tem nos chamado. É o poder de Deus que prepara a mim, que prepara você para anunciarmos a palavra de Deus. Sabe, querido, mas a verdade é que muitos de nós ainda estamos parados nas mentirinhas que o Satanás continua contando. Muitos de nós ainda estamos acreditando que a vida eterna que o Senhor tem para mim. Querido, hoje aqui no culto pela manhã eu falei sobre isso. Muitos de nós acreditamos que a vida abundante é somente, não diminuindo, a vida eterna. E a verdade é que quando o Senhor Jesus falou para mim e para você, que Ele quer nos dar uma vida abundante, isso significa uma vida com significado e propósito, e depois a vida eterna. Por que muitas pessoas ainda não estão testemunhando a Cristo? Porque dizem, eu tenho certeza da minha salvação, minha família está salva. Ah, aqui em casa está tudo bem, querido. Não, vida abundante precisa ser uma vida com propósito e uma vida com significado. E depois, a vida eterna. Você quer descobrir qual que é o seu propósito, querido? Comece a anunciar a Cristo para outras pessoas. Você quer parar de sentir esse vazio existencial? Você quer parar muitas vezes de sentir essa opressão, de achar que a sua vida não vale de nada? Sirva a outra pessoa. Você quer parar de ficar pensando, ah, mas será que se eu morrer hoje, amanhã faz 2 dias? Ah, mas será que qual diferença que eu faço no mundo? Lembra das luzes apagadas? Se você e eu ficarmos num lugar onde tem luz, que diferença que vai fazer? Agora, querido, vá para o lugar aonde Deus está te enviando.
Vai pregar a palavra, vai entregar, vai anunciar o evangelho aonde o Senhor está te direcionando, e você vai ver a diferença que você vai fazer. A verdade é que Deus quer usar as nossas vidas, irmãos. O que eu quero fazer hoje, prepara um vídeo para mim, por favor, Zé Carlos. O que eu quero fazer hoje é anunciar para você que, se você queria uma oportunidade, pode ser um segundo. Se você sente no seu coração, o seu coração queima por isso, querido. E eu sei que eu posso não estar te falando novidade nenhuma aqui, mas certamente o Senhor está te lembrando, está ativando no seu coração. Por quê? Porque é tempo de nós sermos as testemunhas do Senhor. É tempo de você ser a luz. É tempo de você e eu ocuparmos aquilo que o Senhor está nos chamando para ocupar, irmãos. É tempo de nós cumprirmos o propósito de Deus. Eu vou passar um vídeo aqui, queria que você acompanhasse comigo. E depois eu vou dar continuidade aqui. E pense que essa corda é infinita. Agora imagine que esta corda é uma linha do tempo da sua existência. Você existe para sempre. Vê essa parte vermelha? Isso representa seu tempo nessa terra. Você tem alguns anos aqui nessa terra, e depois tem o restante da eternidade em algum outro lugar. O que me deixa assustado é que alguns de vocês só conseguem pensar nessa parte vermelha. É tudo o que você consegue pensar. Você é consumido por isso. Nossa, eu não consigo esperar tudo isso, sabe? Vou trabalhar duro e economizar, guardar bastante dinheiro para aproveitar esta parte aqui. Você é consumido por isso. Você pensa, nossa, vou viajar bastante, comer bem, vou fazer tudo isso durante essa parte. Você tá de brincadeira? E quanto isso aqui? E todo o restante? Isso é loucura! Porque a Bíblia nos ensina que o que eu faço durante essa pequena parte vermelha determina como vou existir por milhões e milhões e milhões de anos, para todo sempre. Então por que eu passaria essa pequena parte vermelha tentando ficar o mais confortável possível, me divertir o máximo que puder? Paulo diz, olha, eu vou viver a minha vida para esta missão. Vou passar a minha vida, investir a minha vida para este momento, quando eu cruzar a linha de chegada. Então eu vou esquecer tudo que eu poderia aproveitar. Não vou olhar ao meu redor. Vou ser como um corredor, apenas olhando para o momento que vou estar diante de Deus. Porque quando eu estiver diante dele, não vou ter essa chance aqui novamente. Temos uma chance nessa vida na Terra, e ela pode acabar a qualquer segundo para qualquer um de nós. Temos uma chance e depois vem a eternidade. Existem pessoas que olham algumas das minhas decisões e dizem, ah, você é muito estúpido, porque isso vai realmente afetar aquilo. E eu digo, você é estúpido, porque vai afetar tudo isso aqui. Cara, eu falo sério, eu olho o jeito que as pessoas vivem e digo, nossa, isso é loucura, você é tão louco. Você vai fazer isso agora e aproveitar o agora sem saber se você tem um amanhã? Você pensa que isso é inteligente e que eu sou burro? Para o que você está vivendo? E a verdade, irmãos, que esse vídeo ele é simples, mas é impactante, porque olhando essa corda é justamente isso que a gente faz. Por isso que Jesus falou que a vida abundante é justamente isso, é nós vivermos essa vida. Porque não sei se você sabe, se você já parou para pensar, nós só temos uma vida para fazer aquilo que Deus espera de nós. E é essa. Não há plano B. Só que nós estamos fazendo ao contrário, estamos fazendo tudo primeiro, como se tudo que importasse fosse essa partezinha vermelha. E nós não estamos entendendo que é justamente viver uma vida com propósito, uma vida com significado, que vai definir aquilo que não é passageiro. Tudo isso que nós vivemos aqui é passageiro. Agora a eternidade, não. A nossa vida é curta, a eternidade não. E o que você está fazendo com a sua vida? Para que você está gastando os seus dias?
Deus está nos dizendo, amados, o que Ele quer de mim e de você é que nós venhamos entender que Ele já nos deu poder para falar de Cristo com coragem, com intrepidez. No livro de Atos, nós sempre vemos que os demais crentes eram cheios do Espírito Santo, eles pregavam o Evangelho com intrepidez, eles anunciavam a Cristo. Pedro se levantou para pregar. Irmãos, aquele homem se levanta para pregar com um dos discursos mais cristocêntricos que eu conheço. E através daquela pregação ali, entronizando Cristo, 3.000 almas, 3.000 pessoas se converteram. A Bíblia fala de Estevão, um homem também que foi cheio do Espírito Santo, sendo capacitado pela graça, revestido de tamanho poder, que seus opositores não podiam questionar a sabedoria que vinha dele. Irmãos, Deus faz coisas grandiosas com pessoas simples como eu e como você. Mas o que Ele está nos dizendo nesses dias é que isso aconteceu lá no Pentecostes. E que agora nós precisamos dar continuidade. E que depois que eles receberam este poder do Espírito Santo, eles já não tiveram mais medo de anunciar. Pois eles não podiam deixar de falar das coisas que viram e das coisas que ouviram, irmãos. Quantos de nós aqui temos vivido milagres na nossa vida? Eu tenho vivido, irmãos. Quantos de vocês aqui podem olhar para suas vidas e falar: meu Deus, se não for o Senhor, não é mais ninguém na minha vida que tem feito isso por mim. Como o apóstolo Paulo disse, irmãos, nós não podemos ter vergonha do Evangelho, pois ele é poder de Deus. Paulo falou: olha, eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho, porque ele é salvação para todo aquele que crê. Romanos 1,16. Eu não me envergonho de falar de Cristo. Querido, não se envergonhe de falar de Jesus na sua casa. Não se envergonhe de falar de Jesus para os seus familiares, porque o nosso tempo é curto. Nós só temos uma vida para fazer o que Deus espera de nós. Irmãos, se nós falharmos, como nós iremos corrigir? Se nós falharmos e anunciarmos a volta de Cristo, irmãos, quem vai trazer, quem vai apressar ou vai atrasar a volta de Cristo somos nós. Porque a palavra diz que quando todos souberem, quando todos chegarem nesse conhecimento, a volta de Cristo está cada dia mais próxima. E Ele vai voltar quando todos tiverem conhecimento. Irmãos, se depender de mim como testemunha, Jesus está mais próximo ou Ele está mais longe? Se depender das pessoas que eu estou evangelizando, se depender das pessoas que eu estou compartilhando, se depender daqueles que eu não tenho me envergonhado. Irmãos, o problema é que muitas vezes nós esperamos convencer pessoas. Não, você e eu não convencemos pessoas. Nós apresentamos Cristo para elas e o Espírito Santo de Deus convence cada uma delas. E sabe, queridos, é por causa disso, é por causa da palavra de Deus. Eu não vou sossegar até que eu veja Cristo formado em todos. Irmãos, eu estou disposta e eu vou fazer. Eu já entreguei a minha vida para o Senhor. Eu já entreguei porque na verdade tudo que vale a pena é a gente cumprir o propósito de Deus. O que vale a pena é você ver vidas sendo transformadas. O que vale a pena é você ver famílias sendo salvas. O que vale a pena é a gente ver que Jesus Cristo chegou num lugar e Ele mudou a história da vida de alguém. Agora nessa noite eu quero te perguntar, querido, quantos de nós estamos dispostos a obedecer a Deus e cumprir com a missão? E talvez você fala: pastora, qual que é a minha missão? A mesma da minha, a mesma de todos. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que o Senhor ensinou. Então como que eu vou falar que eu não sei qual é a minha missão? Sabe, querido, a questão é por que não temos cumprido. Porque muitas vezes ainda estamos na covardia, muitas vezes estamos procurando as condições perfeitas. Irmãos, não existem condições perfeitas para fazer a vontade de Deus.
Porque perfeito é o Senhor. Por isso, aonde Ele te levar, aonde Ele colocar você, você vai fazer a diferença, não pelas suas obras, mas pelo poder e pela graça de Jesus Cristo na sua vida. Hoje, nessa noite, eu venho dizer para você, Deus vai usar você como flecha no alvo. Deus vai usar você como ponte sobre as águas. Deus vai usar você como um farol no meio da escuridão. Aonde você chegar, querido, Deus vai usar você para fazer a diferença. Ah, irmãos, é tão bom fazer a diferença na vida das pessoas. Irmãos, é tão maravilhoso, eu desconheço ainda um prazer maior do que ver Jesus mudando a vida e a história de alguém. Irmãos, eu quero morrer fazendo isso. Eu quero morrer, eu quero acabar os meus dias vendo pessoas sendo transformadas, irmão. O meu coração queima por ver isso. E eu não vou descansar, irmãos. Eu estou disposta a abdicar de tudo. Tudo o que é na verdade, né? Quem de nós aqui que a vida é mais importante do que Cristo, irmãos? Então, nesses dias, irmãos, hoje nós iniciamos mais um horário de culto aqui. Eu fiquei tão feliz, irmãos, que tinha aqui 2, 3 pessoas que não poderiam vir no culto de noite, mas estavam aqui de manhã e me abraçaram e falaram, muito obrigada, porque eu não ia vir na igreja, porque eu não posso ir. E congregam aqui, irmãos. Nós não abrimos mais um horário de culto, irmãos, porque queremos mais dízimos e mais ofertas. Pelo contrário, uma igreja tem que investir, querido. Nós não abrimos mais um horário de culto aqui na igreja para mostrar para alguém, não. Mas nós abrimos mais um horário de culto porque o Senhor mandou. E se Ele mandou, quem envia é Ele. A Bíblia diz que a igreja ia crescendo na medida em que o Senhor ia acrescentando as almas. Irmãos, eu quero gastar todos os meus dias para ver famílias sendo salvas. O evangelho não é algo municipal, ele é global. Então que todos tenham conhecimento sobre Cristo. Irmãos, é tão bom quando você olha para pessoas que ninguém dava nada para elas, que ninguém acreditava nelas. E quando a gente olha, Jesus está usando a vida daquelas pessoas. Irmãos, como eu fico feliz quando eu vejo os irmãos aqui testemunharem nas suas histórias de fé, e eu vejo testemunhos, e eu vejo pessoas falando, olha, como eu fui abençoada através dessa mensagem. Porque são pessoas comuns, mas os discípulos também eram, e a palavra diz que aqueles homens sacudiram Samaria. Nós vamos sacudir a cidade de Betim, nós vamos sacudir o Brasil, nós vamos sacudir essa terra, porque o Senhor está chegando, e Ele não vai nos pegar despreparados. A seara é grande e os ceifeiros são poucos. E o Senhor nos ensinou, ore para que o Senhor envie ceifeiros. Irmãos, e um dia eu orei e falei, Senhor, eu não vou conseguir sozinha, Pai. Senhor, eu não vou conseguir fazer isso sozinha. Então, envia pessoas que o coração delas queime. Envia pessoas que queiram também fazer a sua vontade, entregar as suas vidas. Irmãos, e Deus enviou. E Deus sempre envia, porque a obra não é minha, a obra é do Senhor. E eu quero chamar aqui esses ceifeiros, eu quero chamar aqui essas pessoas que têm me feito sentir que está valendo a pena. Não que as outras não estejam fazendo isso, mas eu me alegro, querido, porque tudo que às vezes Deus te dá, você pode se sentir sozinho. Mas você nunca estará sozinho no cumprimento da vontade de Deus. Tem mais gente correndo na mesma direção, querido. Tem mais gente, tem mais gente, tem mais gente. Venham cá, irmãos, subam aqui.